Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula. Agora vamos iniciar o nosso módulo 4, a unidade 4, com a aula 8. Vamos tratar da semântica cognitiva e dos temas de criação de sentidos e algumas categorias cognitivas, frames e a hierarquia de participantes. Vamos lá comigo, eu vou mostrar a vocês. Estão vendo esse iceberg aí? Pois bem, vários autores utilizaram essa metáfora do iceberg para demonstrar essa relação semântica, de como a semântica cognitiva compreende a questão do significado e de todos os fatos da língua, de como os fenômenos são compreendidos dentro dessa vertente. Para eles, apenas para o gerativismo, né? Pensando na semântica cognitiva como uma reação ao gerativismo, né? Para Chomsky, fundador do gerativismo, o uso concreto da língua, ou seja, o seu desempenho linguístico, é apenas a ponta do iceberg da competência linguística. Já os cognitivistas entendem que o significante é apenas a ponta do iceberg da competência linguística. Então, para os cognitivistas, né, há muito mais escondido do que a mostra. Vamos iniciar por alguns preâmbulos. Me acompanhem aqui no primeiro slide. É preciso lembrar que a semântica cognitiva é um dos ramos da linguística cognitiva. E essa linguística cognitiva nasce oficialmente em 89, na ocasião da realização da primeira conferência internacional. Ao longo dessa década de 90, muito se vem produzindo, não é? Até que chega lá nos anos 2000 com um corpo teórico relativamente já mais encorpado, mas ainda assim o Guéraertes chega a recorrer à metáfora do arquipélago para definir esse campo, né? Para ele, o arcabouço cognitivista seria o resultado de um conjunto de posições teóricas mais ou menos afins, justamente porque os cognitivistas não chegam a constituir, naquele momento, né, um corpo teórico unificado e bem delimitado, com fronteiras bem precisas. Né? Diante desse quadro, é natural que a gente fique se perguntando, bom, se eles usam a metáfora do arquipélago, não é? O que traço que existe para que você possa reunir diversas ilhas teóricas nesse arquipélago? E aí, para isso, você tem um ponto de partida, que é a hipótese da motivação conceptual da gramática, segundo a qual os fenômenos léxico-gramaticais devem ser aplicados a partir de mecanismos cognitivos mais gerais. O alvo aqui, então, gente, é aquela crença gerativista em uma faculdade da linguagem autônoma. Os cognitivistas, eles se apoiam em vários postulados dos gerativistas, né? O inatismo é um deles. Por outro lado, eles rejeitam essa coisa da linguagem autônoma. Ao rejeitar essa crença, a linguística cognitiva se compromete com um pressuposto e dois corolários. Que pressuposto é esse? A rigor, uma aposta filosófica de uma espessura, de um vigor apreciável, né? Que é a ideia de que a estrutura léxico-gramatical das línguas naturais, em alguma medida, reflete a estrutura do pensamento. Disso resultam dois corolários. O primeiro, em que se assume que a representação do conhecimento de mundo não será fundamentalmente diferente de uma representação semântica. E o segundo, defende-se que processos que operam em outros sistemas cognitivos, por exemplo, mecanismos de categorização ou de atenção, deverão repercutir no funcionamento da gramática. Pensa-se numa gramática muito próxima ao nosso corpo, a forma como nós sentimos e experimentamos o mundo. Então, toda essa corporeidade é incorporada, com perdão do trocadilho aí, na gramática. A organização do conhecimento de mundo, então, dentro dessa perspectiva, nós vamos ter que apelar para os modelos cognitivos idealizados, ou vamos chamar de agora em diante de MCI, ok? A linguística cognitiva, então, recusa essa distinção entre significado linguístico e o significado enciclopédico. E assim surge um modelo de descrição semântica que deverá incluir
entre as suas categorias de análise, estruturas capazes de capturar a organização do nosso conhecimento de mundo. Na semântica cognitiva, essas estruturas são divididas, de alguma forma um pouco simplificado, mas de alguma forma dividido, não é? Entre dois grandes tipos. De um lado, os esquemas imagéticos e de outros, frames ou os modelos cognitivos idealizados. A noção de esquemas imagéticos vem do Gibbs e do Colston. Os esquemas imagéticos seriam como umas gestaltes experienciais e que emergem a partir da atividade sensório-motora. Lembra aquilo que eu falei para vocês, de que essa coisa da corporeidade, das formas como experimentamos e vivenciamos o mundo, inclusive com o nosso corpo, tem a ver com essa gramática? Então, conforme manipulamos objetos, nos orientamos espacial e temporalmente, direcionamos nosso foco perceptual com diferentes propósitos. E aí você tem 3 figuras que esquematizam: a figura do container, a figura do percurso e a figura do bloqueio. Em Pinheiro 2010, você observa que ele usa o esquema do container para explicar a polissemia do verbo ter pleno, aquele verbo que não é modal e não é auxiliar. Por exemplo, ter uma casa, ter 5 metros, ter um amigo, ter medo. Diferente, por exemplo, de tinha amado, ter estudado, enfim. E também em Faria 2010, o esquema de trajeto é evocado. Quando revela a possibilidade de alternância entre diferentes enquadramentos desse tema, a autora explica essa oscilação semântica entre causa e finalidade que é detectada nos compostos formados com auxílio, bolsa, seguro e vale. Por exemplo, auxílio funeral parece codificar uma relação de finalidade. Auxílio para o funeral, auxílio invalidez, por outro lado, exprime uma causa. É um auxílio que resulta de uma causa que é a invalidez. Né? Veja que há deslizamentos nos significados, no uso desses termos. E isso nos leva também à noção de frames, como o Fillmore sustenta. Veja que a noção de frames é muito próxima também à noção de frame utilizado na área, não sei se é artes, mas a área em que trabalha com o enquadramento, né? Em português, o pessoal tem traduzido por semântica de molduras, mas eu não gosto muito dessa tradução. Ela não me parece ser uma tradução muito boa. Parece-me que enquadre ou enquadramento seria o ideal para esse nome frame, né? Então, para o Fillmore, um frame é um sistema de conceitos relacionados de uma maneira tal que, para entender qualquer um deles, é preciso entender toda a estrutura em que ele se insere. É como se funcionasse, pensando em moldura, né, algo que se enquadra dentro daquele espaço, dentro daquele espaço de representação mental que você tem. O exemplo clássico que ele apresenta é o do solteirão, o bachelor do inglês. Mas, né, o solteirão, ele esbarra num probleminha. Por exemplo, ele não se aplica. É uma palavra que você não aplicaria com tranquilidade, por exemplo, ao Papa e ao Tarzan, né? Pelo menos não de modo muito natural. Ou um homem gay que mantém uma relação estável, né? Ele não é casado, mas ele mantém uma relação estável. Ou seja, não é exatamente o que chamamos de solteirão no inglês. O solteirão do inglês é justamente aquele homem passado já maduro, passado da idade de casadoira, mas maduro e que permanece solteiro. Então, veja que a gente aciona na nossa mente uma determinada quantidade de características que a gente possa atribuir ao que seria solteirão. E de imediato riscamos da lista o Papa e Tarzan, por razões óbvias, né? Papa porque não pode casar e o Tarzan porque na expectativa, essa coisa da expectativa cultural do casamento não se aplica a ele, evidentemente. Ou seja, o frame é isso, é um conjunto de conhecimentos ou expectativas em relação ao qual uma palavra deve ser interpretada. É exatamente esse mecanismo que explica o efeito de humor na piada do menino que assassinou os pais e diante do júri pediu perdão sobre a alegação de que era órfão. Bom, piada de humor negro, né? Tendo em mãos o conceito de frame, não é difícil explicar o emprego pouco adequado, na verdade irônico, do termo órfão aqui.
Eu acho que essa mesma ideia se aplica a uns memes que circularam há um tempo atrás, da Suzanne von Richthofen, aquela moça que assassinou os pais, como sendo uma indicada para Ministério da Família ou coisa do tipo, né? Até pela situação em que ela se envolveu, seria um nome improvável. Então, esse tipo de mecanismo explica os efeitos de humor que ocorrem em piadas dessa natureza. Na prática, essas representações cognitivas são de base cultural e definem um horizonte de pressupostos, que são os frames, a partir das quais as palavras são interpretadas. É bom lembrar que essas representações estão na base da existência dos efeitos prototípicos, e isso nos leva à teoria dos protótipos de Eleanor Roche. Essa teoria é mais ou menos como um insight fundamental de que existem membros mais centrais para representar uma categoria que outros. Por exemplo, se a gente pensar no solteirão, né? Alguns elementos são mais centrais do que outros. Não basta ser homem, né? Tem que ser maduro. Não basta ser maduro, não pode ser um clérigo, não pode ser alguém que não está vinculado à civilização ocidental, para cuja civilização essa coisa do casamento é algo importante, né? Também não pode ser alguém que seja gay, porque em muitas sociedades gays não se casam, enfim. Por várias razões você tem um monte de palavras, de características que você vai encaixando, formando então o que seria o efeito prototípico, né? Um outro exemplo é a categoria ave, em que você consegue enquadrar, por exemplo, andorinha, né? Mas não consegue enquadrar galinha. Por quê? Galinha tem pena, tem bico, mas ela não pode voar como a andorinha. Então isso já não a exclui da categoria ave, mas ela não é uma ave prototípica, digamos assim, de acordo com a semântica de Frames, tá? Então você vai entender essa citação do Fillmore aqui dessa forma. A semântica de Frames permite descrever o ancoramento dos significados nas experiências humanas e nas instituições humanas. O trabalho do semanticista é identificar a natureza precisa da relação entre a palavra e a categoria. Por isso, a noção de categorização é tão importante também nessa semântica cognitiva. E eu finalizo para vocês com este videozinho. Deixa.
Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Nós temos ainda mais 2 aulas, na verdade a aula 9, que foi dividida em 2 partes, para encerrarmos esse assunto de semântica cognitiva. Eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Até mais!